Boa noite a todos, sejam bem-vindos, caríssimos confrades da doutrina. Hoje o nosso tema que nós vamos abordar é Espiritismo, uma visão transdisciplinar, né? Nossa doutrina versus ciência, versus filosofia, versus medicina, religião e outras coisas mais. Enfim, a psicologia espírita é um campo de estudo que busca uma visão transdisciplinar, né? Esse trans aqui não tem nenhuma conotação de ordem, opção sexual, é trans além de, né? Objetivo: promover um diálogo e cooperação entre diferentes áreas do conhecimento e seus dispositivos. E aí, fomos buscar lá na apostila do PBDE, na página 21, a definição. Espiritismo, definição. Allan Kardec explica sumariamente: é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Ciência é observação. E uma doutrina filosófica que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, e como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Está ali a nossa apostilinha do PBDE, e isso foi extraído ali da página 21. Sempre que eu colocar aqui a foto de um livro, de uma apostila, etc., e quem quiser mergulhar mais a fundo sobre o que aqui a gente, em poucos minutos, aborda, nós temos tanto na biblioteca, lá com o Irineu, vai lá, faz a fichinha, leva 15 dias, fica em casa e lê. Ou tem na livraria também, quem quiser adquirir. Tá? Então, sempre que eu me reportar aqui sobre alguma obra, pode chegar ali na livraria ali com a Ivone ou na biblioteca com o Irineu, que ele certamente vai nos atender. Então, vamos em frente. Então, vamos falar da inter-relação de espiritismo e ciência. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, pois cada uma delas tem um objeto de estudo diferente, mas pode se ajudar a explicar fenômenos da realidade, fenômenos do nosso dia a dia, né? Kardec nos ensina que a ciência e o espiritismo, embora pareçam caminhos distintos, caminham juntos em direção ao verdadeiro conhecimento. A ciência e a espiritualidade podem ser complementares, pois ambas buscam entender o mundo e a existência humana. E aí nós vamos falar de cientistas, pessoas que já no final do século XIX, início do século XX, já procuraram entender esses processos, né? Com aqueles fenômenos lá de mesas girantes, os RAPs, Hydensville, as irmãs Fox, aqueles fenômenos que ocorriam, tinham que ter alguém inteligente do outro lado. E aí começaram as pesquisas acerca
da vida após a morte, né? E aí, esse cidadão, físico e químico inglês, londrino, ele ficou mais conhecido por relacionar a ciência com o mundo espiritual. Então, lá no século XIX. E nós vamos ver mais para frente que é muito antes disso, inclusive. Se notabilizou pelos trabalhos de pesquisa com o espírito de Kate King, pela primeira vez em 1871 em Londres, através da médium Florence Cook. A Florence, uma menina de 15 anos, ela recebia o espírito Kate King. E William Crookes resolveu estudar esse fenômeno até então. E, posteriormente, em Nova York, ou seja, do outro lado do Atlântico, entre 1894 e 1895, a Kate se manifestava através da médium Jenny Holmes e seu marido, Sr. Holmes. E para quem não conhece o seu William Crookes, está ali ele. Na sequência, temos também que mencionar, no âmbito da ciência, o médico Charles Richet, também lá, final do século XIX, início do século XX. Fisiologista francês do Collège de France e pioneiro da imunologia. Em 1913, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Aquilo que nós temos hoje, o Prêmio Nobel de Medicina, na época era Fisiologia ou Medicina. Em reconhecimento ao seu trabalho sobre anafilaxia. A anafilaxia é o famoso choque anafilático, que muitos de vocês já ouviram falar. Também se interessou por fenômenos paranormais, como a percepção extrasensorial. Foi fundador da metapsíquica e, em 1894, cunhou o termo ectoplasma. Um dos, digamos assim, escritores e médium brasileiros que nós vamos tratar na sequência, ele é um estudioso da ectoplasmia. Inclusive, tem fazendo palestra para nós aqui. Está ali o nosso amigo Charles Richet. E não podíamos deixar de falar de um brasileiro, de um cearense, médico dos pobres, esse foi a alcunha que ele recebeu, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filântropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Doutor Bezerra de Menezes recebeu a alcunha de o médico dos pobres. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 mandatos, de 89 a 91 e de 95 a 1900, quando veio a desencarnar. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Falamos de ciência, rapidamente. Agora vamos ver espiritismo e filosofia. O espiritismo é considerado uma filosofia por abordar temas que estão além da experiência sensível, como a existência de Deus, as leis morais
e nós vamos falar rapidamente sobre elas daqui um pouquinho, alguns slides para frente. E os princípios do universo. A filosofia espírita é a ciência metodológica, ou seja, o caminho que envolve a razão e a fé, e que busca a verdade sem fantasia. Então, razão e fé. Nós cremos porque entendemos. Ninguém nos coloca de fora para dentro. Nós assimilamos e, por consequência, cremos. Tá? E aí nós vamos ver que há 600 anos antes de Cristo, nós já tínhamos alguém que já falava de reencarnação. A partir do século VI antes de Cristo, surgia na Grécia uma nova maneira de propor e solucionar problemas. Essa forma de pensar foi chamada de filosofia, que significa amor à sabedoria. Allan Kardec considerou como precursores da ideia cristã e do espiritismo os filósofos gregos Sócrates e seu discípulo Platão, os quais, vejo, já naquela época, admitiam a existência e imortalidade do espírito, a reencarnação e a necessidade da prática do bem. Se vocês procurarem, tem um romano, Marco Antônio, e ele também publicou os seus pensamentos, e ele tem ali uma série de quesitos e de formulações onde a ética, a moral, o amor ao próximo são abordados. Marco Antônio, imperador romano, lá de trás, lá da época de Cristo. É interessante. Como há 600 anos antes de Cristo ainda nós não tínhamos o celular para fotografar, nós não temos a foto do Sócrates aqui, ficamos devendo. Mas conseguimos a estátua ali, que alguém colocou ali, ó, do Sócrates, e alguém desenhou a figura do Platão. Está aí os nossos dois filósofos que nos precederam e que nos legaram, né, alguma coisa importante no âmbito do espiritismo, que é a reencarnação, né? E os princípios básicos da doutrina espírita estão aqui elencados. A evolução do espírito através da reencarnação. Nós, no uso de nosso livre-arbítrio, nas nossas ações, nós vamos armazenando no nosso disquete ou no nosso CD-ROM. Não, mas CD-ROM já era também. Então, na nossa nuvem, isso, na nossa nuvem, né? Nós vamos gravando o nosso conhecimento, a nossa evolução. O pai e a mãe nos dão o corpo físico. Com o seu DNA. Porém, a bagagem
ela não vem com o corpo, ela vem com o espírito, com a alma reencarnada. Né? Nós estamos aí agora com as mídias sociais e etc., cansados de ver e receber áudios, filmezinhos, de crianças com 4, 5 anos sentando no piano, tocando Tchaikovsky, Beethoven, etc. Quem ensinou essas crianças? Onde elas foram buscar esses ensinamentos? Está lá. Né? Nós, através de sucessivas encarnações, nós vamos melhorando, vamos nos aprimorando na busca da perfeição. A reencarnação é compulsória. Tem o caso também, que vocês podem procurar no YouTube, daquele menino cuja mãe ralhava com ele. Menino, se você fizer isso, eu vou lhe bater. Mãe, quando era seu pai na outra encarnação, eu não bati em você. Que chute na canela da mãe, né? E aí eles foram pesquisar. Está no YouTube, quem quiser ver. Reencarnações e lembranças de vidas passadas. E existe um livro também muito interessante, de um renomado médico americano, Brian Weiss. Ele não é espírita, não, tá? Mas que ele trata de pesquisa de vidas passadas. Esse livro é interessante, porque lá pelas tantas, a paciente se encontra em situações pretéritas com esse mesmo médico. Brian Weiss, temos aqui também na nossa biblioteca. Não é livro espírita, né? Vamos em frente. A existência de vida em outros mundos. Jesus já dizia, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Na época de Jesus, cabia aos hebreus, ao pessoal da época, aceitar como verdade. Todavia, 2000 anos são passados e cada dia nós vemos aí nas mídias sociais, na televisão, que novos planetas semelhantes à Terra são descobertos, com possibilidades de vida. Sendo que o nosso orbe, segundo os espíritos nos citam, atravessa um momento, nós estamos num mundo de expiação e provas, prestes a ingressar num mundo de regeneração. Então, essa transição planetária não se faz por demorar. Mas isso não quer dizer que seja amanhã ou depois de amanhã, 2025, 26, pode se demorar mais. Todavia, a informação que se tem também dos espíritos é que Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, com o falecimento do Chico em 2001, 2002, né? No dia em que o Brasil foi pentacampeão lá no Japão, né? O Chico desencarnou.
E Emmanuel, então, com a sua missão cumprida, ele deveria reencarnar. E dizem que ele reencarnou por volta do final de 2009, 2010, por aí, né? Ele seria hoje um rapaz, morando no interior do estado de São Paulo, e que será o espírito que vai comandar, vai ser um deles, que irão auxiliar a espiritualidade na transição planetária. Quem avançar mais durante essa encarnação poderá aferir essas informações. Vamos torcer, né? Inclusive, mais para frente eu vou falar de um médium paranaense, um médium receitista, homeopatia, e ele recebia o espírito Ramatiz. E dentre várias obras que ele psicografou de Ramatiz, inclusive umas tratando da vida de Cristo, se chamava O Sublime Peregrino. Uma delas era A Vida no Planeta Marte. Isso em 1954. Muitos dos que aqui estão nessa plateia sequer haviam encarnado. Mas ele foi, inclusive, questionado à época pelo próprio movimento espírita. Todavia, 70 anos já são passados. E as sondas americana, chinesa, já estiveram no planeta Marte. Já encontraram vestígios de rochas que poderiam conter H2O, água. E está aí o Elon Musk querendo mandar aí um foguete para Marte aí nos próximos anos. Vamos ver. Tá? Opa, ainda temos ali a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos através da mediunidade. Aquilo que Crookes, nós vimos lá com ciência, já pesquisava. Como nós tratamos lá das leis morais, não poderíamos deixar de passar em branco. E rapidamente, porque isso aqui, cada item desse aqui daria uma palestra, vamos aqui simplificando as 10 leis morais. Lei de adoração. Adoração a Deus, a necessidade de oração, né? Religião vem de religar, e você se ligar com Deus através da oração. Lei do trabalho, necessidade do trabalho, inclusive para prover o pão nosso de cada dia. E a necessidade também do repouso. Isso aí está nas leis naturais. Lei de reprodução, que visa a sucessão e o aprimoramento das raças. Se não houvesse a reprodução, nós não estaríamos aqui. A lei de conservação, instintos e gozos terrestres. Vejam que o próprio instinto do homem já faz com que ele procure se preservar. E não só o homem, os animais também. Instinto. Lei de destruição. Parece brincadeira, né? Mas está lá no livro sobre a lei da destruição. É necessário que haja destruição
para que haja renovação. E aí nós temos os flagelos, os vulcões, os tsunamis, os desastres, as guerras. De sociedade, laços de família que se fortalece, né? Família, célula mater. Natural, desigualdades de aptidões, ou seja, igualdade natural. A lei vale para todos. Mas há desigualdade de aptidões sociais e de riquezas. Lei de liberdade, de pensar, inclusive. Consciência livre, consciência aqui, ó. Aqui está o nosso inferno, aqui, ó. Né? O inferno que tanto dizem que outras religiões nos trazem, está aqui, ó. Nós virmos a desencarnar, passando para o lado de lá, com peso de consciência. Jesus já dizia, vai e reconcilia-te com o teu oponente enquanto é tempo. Está lá. Livre-arbítrio, nós já falamos. O uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos arquivando. Metaforicamente, eu digo que no uso do nosso livre-arbítrio, nós despachamos para o lado de lá a nossa mala, a nossa bagagem, para quando lá chegarmos. No uso do livre-arbítrio, se nós construirmos coisas boas, praticarmos o bem, o amor, a caridade, o que nós temos a temer? Inclusive a morte. Leis morais e de justiça, direitos de cada um. Amor, amor materno e filial. E caridade, prática desinteressada. Aquele que pratica caridade desinteressadamente está mandando bagagem boa para o lado de lá, né? Está ali, ó. Quem quiser se aprofundar aqui, capítulo 3, inteirinho no Livro dos Espíritos, que tem ali também. Leis morais, Livro dos Espíritos, páginas 283 a 382. São 100 páginas ali, aproximadamente, que tratam de tudo isso aqui. Vamos em frente. Vamos falar de religião também. Espiritismo, doutrina e religião. Como cada religião se julga na posse exclusiva da verdade, Kardec afirma que preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Então veja, fé cega. Aquilo que te é posto de fora para dentro e que você tem que aceitar. São os chamados dogmas, né? Todavia, o Espiritismo é a fé raciocinada. É aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. Ora, se você crê
Se você compreende, a fé sai de dentro para fora. Ninguém precisa colocar ela em você. Por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. Foi o que Crookes fez. Ele foi atrás para procurar entender o que estava vendo, o que eram aqueles fenômenos. Inclusive Allan Kardec, né? Que codificou a nossa doutrina em 5 livros. Ele perguntava no livro dos Espíritos e o Espírito de verdade respondia. Apoia-se nos fatos, não deixando margem para dúvidas. Ponto final. Cresce porque se tem a certeza. E se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Saímos de religião e vamos agora falar um pouco Espiritismo e medicina. E aqui o que eu vou falar agora, daqui para frente, eu poderia ter colocado lá em ciência. Mas não o fiz. Por quê? Porque a medicina não aceita as curas mediúnicas. Né? E nós temos aí vários exemplos que nós vamos falar para vocês. A relação entre espiritismo e a medicina é complexa e envolve a espiritualidade, a abordagem do paciente e a compreensão da saúde como um estado multifacetado. Dizem-nos os espíritos que a doença, ela se situa primeiramente no perispírito e eclode no corpo. Compreensão da saúde, abordagem do paciente. Esta relação nos foi abundantemente demonstrada e documentada amplamente pelos meios de comunicação a partir dos anos 50, com grande relevância ao final dos anos 60 e início dos anos 70. Nessa época havia uma revista de circulação nacional que se chamava O Cruzeiro. É a Veja da época. E essa revista, inclusive, ela fez uma série de reportagens com o médium de incorporação Zé Arigó, do qual se utilizava o espírito do Dr. Fritz e equipe. Por que equipe? Porque ele fazia questão de dizer que não era só ele que curava, mas sim a equipe que o acompanhava. Porque nos processos de cura, de intervenção mediúnica do Dr. Fritz, não havia asepsia, não havia anestesia e não havia sangramento, ou seja, havia aquilo que eles chamam de hemostasia. Porque a equipe estava cuidando disso enquanto ele fazia o procedimento. E eu vou
colocar ali daqui um pouquinho alguns links lá extraído da nossa Barça, nossa Delta LaRose atual, que se chama Google, né? Barça é para a minha época lá, né, que eu tinha que pesquisar lá na biblioteca pública. Hoje você aperta o botão e está ali o Google. Então, eu vou colocar esses links e vocês terão a oportunidade, em fotografando aqui, chegando em casa, a hora que tiver um lazer ou qualquer coisa, quiser se aprofundar mais, pode acessar. É interessante e eu recomendo. Do qual se utilizava o espírito do Dr. Fritz e equipe para curar pessoas encarnadas que por lá portavam, mediante caravanas de irmãos doentes, muitos dos quais desenganados pela medicina convencional, vindos de todas as partes do país e mesmo do exterior. Teve um médico americano que veio até Congonhas do Campo, com o fim único e exclusivo de desmascarar Zé Arigó, e foi por ele curado. Está aqui, esse é um dos links. E aqui tem outro, que eu recomendo. Quem quiser pode fotografar, chegando em casa. Este foi o maior médium de cura que o Brasil já teve a oportunidade de conhecer. E eu, pessoalmente, o conheci. Em 1962, eu tive a oportunidade de lá estar em Congonhas do Campo. Fui com um amigo nosso. E lá chegando, a sala de atendimento do Zé Arigó era mais ou menos semelhante a esta, só que metade em termos de área dessa aqui. Uma porta de entrada ali, o pessoal ficava em pé, em volta da parede, lá tinha uma janelinha basculante pequena, parede, 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 e aqui no cantinho, uma mesinha do Zé Arigó, semelhante a esta, não maior do que esta, aqui no cantinho. E do lado dele, uma pessoa que, uma senhora, por 17 anos, parece que o auxiliava, escrevendo as receitas. Ali eu tive a oportunidade de ver o cidadão que estava com a hernia estrangulada. O Zé Arigó mandou ele ir lá no quarto tirar a cinta. Ele disse, não, mas vou tirar a cinta? Vai lá, estou te dizendo, vai lá e tira a cinta e volta aqui. E aí, quando chegou a nossa vez, o amigo estava aqui, o irmão dele aqui, e ele houvera ido a Congonhas falar com o Zé Arigó por causa do irmão. O irmão sofria de esquizofrenia, era louquinho. Aí os dois chegaram, o Zé olhou para ele, quem devia estar assim era você, né? Não o teu irmão, né? Ué? Aquele olhar de espanto, de indagação para o Zé Arigó. Foi você que foi para a guerra, não foi teu irmão. Dr. Tadeu, ele era expedicionário da febre de 1945. Como é que o Zé Arigó sabia, o Dr. Fritz? Inclusive, ele me receitou lá também alguma coisa, e ele dizia, por favor, isso eu posso falar porque eu fui testemunha, embora queriam sacanear com o Dr. Fritz ou com o Zé Arigó. Aliás, ele foi apenado por 2 anos.
por praticar ilegalmente a medicina. Então ele dizia, não compre aqui, porque ele tinha um primo, alguma coisa da família, que tinha uma farmácia em Congonhas. Compre lá na cidade que vocês forem. Já tomava essa precaução. Aí cheguei aqui, a nossa Nicei da época era Minerva, ou alternativamente, aquela ali da Praça Tiradentes ali, que era farmácia Stelfio. Eram as duas que existiam. Nós não tínhamos Raia, nós não tínhamos Nicei, nós não tínhamos Panvel e por aí afora. Procuramos o remédio nas farmácias de Curitiba e não encontramos. E era normal acontecer isso. Remédios, às vezes prescritos por ele, que iriam ser lançados. Então, eu vi e posso atestar para vocês esta figura fantástica que ali está. Opa! Está ali ele operando com um canivete, operando uma catarata de uma paciente. Sem anestesia, sem asepsia, e está ali. Aqui, ó. Vocês têm nesse YouTube aí, vários relatos das curas do Zé. Dr. Fritz, está ali a foto do Dr. Fritz, por alguém que o retratou. Com desencarne em janeiro de 71, de José Pedro de Freitas, ou Zé Arigó, aproximadamente 10 anos mais tarde, nas décadas de 80 e 90, o espírito do Dr. Fritz passou a atuar através do médium Edson Cavalcante Queiroz. Médico ginecologista, atenção, ele não era clínico geral, tampouco operava, cujas intervenções cirúrgicas, e esse aqui, quer queira a medicina aceitar ou não, eu coloquei deliberadamente, porque os fatos estão aí. Não foram gravadas, aliás, as intervenções foram gravadas e se encontram no YouTube. Eu chamo a atenção para essa aqui, ó, final RG. Essa aí é o programa de 1987, que se chamava Terceira Visão, e onde se abordava temas dessa natureza. E aqui, nesse vídeo aí de cerca de aproximadamente 1 hora, vocês têm várias intervenções do Dr. Fritz, através do Edson Queiroz. Inclusive o Edson participando e vendo ele operar, né? O Dr. Fritz operar através dele. E interessante que numa das ações aparece também o Valdemar Coelho, que é aquele médium de Leme, no estado de São Paulo, que também recebia ramatiz e que curava os atletas aí, a Magic Paula teve lá, vários atletas que se contundiam, o joelho, tornozelo, iam lá e ele curava. E numa dessas intervenções ali do Edson Queiroz, né, de Dr. Fritz, através do Edson, o Valdemar aparece, auxiliando. E outra coisa, ele pegando o relato de médicos
que acompanhavam as cirurgias, e os médicos, não, interessante, porque aqui está quente, a paciente não teve sudorese, não sentiu dor, e aí ele vai falando. O médico lá da região. Está ali, ó, o doutor Fritz fazendo uma cirurgia, tirando um tumor mamário. Interessante que quando o Queiroz estava incorporado pelo Dr. Fritz, ele mudava a fisionomia. Ele ficava assim, com um gesto, piscando repetidamente, e ele falando naquele sotaque alemão, né? Interessante, interessante mesmo. O doutor Edson Queiroz também veio a desencarnar. O Arigó desencarnou vítima de um acidente de carro, saindo de Congonhas, indo para uma cidadezinha perto lá, que eu não me lembro o nome. E o Edson Queiroz também desencarnou de forma violenta, vítima de assassinato por um vigilante que havia sido empregado dele. E no início dos anos 90, ou seja, em dezembro de 91, o espírito do Dr. Fritz passou a atuar através do médium Rubens Faria Júnior. Atenção, engenheiro eletrônico de formação. Nada sabia de medicina. O qual, após sofrer processo por danos morais interposto pelo serralheiro Guilherme Moreira, foi condenado em 2009 pelo TJ do Rio a pagar R$25 mil, por ter o mesmo ficado com sequelas de uma cirurgia mediúnica, de coluna mal sucedida, e aí ele parou de atender. Interessante que a justiça não reconhecia ele como médico fazendo curas, mas reconheceu como praticando um ato lesivo, né? E tendo que reparar. 2 pesos, 2 medidas, né? As milhares de curas não valeram nada, mas uma sequela lá do seu Guilherme teve que ser ressarcida. Mas vamos em frente. Em 2004, a 19ª Vara Criminal do Rio o absolveu das acusações de curandeirismo e estelionato. Isso não foi novidade para o Zé Arigó, não foi novidade para o Queiroz e muito menos para o Rubens. Né? A maneira de cercear a ação do Dr. Fritz era penalizando-os. Posteriormente, o senhor Rubens diz ter se formado em neuropsicologia pela Faculdade de Boston, nos Estados Unidos, e atualmente percorre diversos países efetuando palestras nessa área. Ultimamente, ele estava na Austrália, proferindo palestra na área da neuropsicologia. E ali nós temos 3 links também sobre o Rubens Faria Júnior. Quem quiser fotografar, fique à vontade. E aí está o cidadão Rubens Faria Júnior. Desculpe, eu acho que tinha alguém... Desculpe. Olha lá, volta. E agora vou falar rapidamente do Dr. Paulo César Frutuoso. Esse é um médico da atualidade, que inclusive proferiu uma palestra aqui no Centro Espírita Luz Eterna,
cujo link está ali abaixo na sequência. Dr. Paulo formou-se em medicina em 75, tornando-se mestre em cirurgia gastroenterológica, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica e mastologia, com aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Ingressou no grupo kardecista Lar de Frei Luís em 1978. Lar mantido pelos católicos, tornando-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da ectoplasmia e da materialização dos espíritos. Nós vimos lá atrás que um deles pesquisou sobre ectoplasma. Está ali o Dr. Paulo. E aqui a primeira obra dele, que eu recomendo que vocês leiam, A Face Oculta da Medicina. Também temos aqui na nossa livraria. E aqui, ó, esse link é da palestra que ele proferiu para nós aqui no Luz Eterna. No período da Covid, em que nós não podíamos ter reuniões como a de hoje, né? Estava proibido a aglomeração. Então, ele muito gentilmente nos atendeu, ao pessoal aqui do centro, que o convidou para essa palestra, e ele a proferiu por teleconferência. E aí está a dita cuja, quem quiser. E depois nós temos aí mais dois links sobre o trabalho do Dr. Paulo. Também recomendo por se tratar de atualidade, é o hoje. E eu não poderia deixar de fazer menção ao doutor não, porque ele não chegou a se formar, ele estudou até o 3º ano de medicina, completo, mas ao senhor, o médium Hercílio Mais, médium paranaense, que aqui viveu por 80 anos. Nasceu e viveu em Curitiba por 80 anos, frequentou a faculdade de medicina até o 3º ano completo, interrompendo o curso por razões de saúde, vindo a formar-se posteriormente em Direito, profissão que exerceu paralelamente a de contador. Nos anos, sua mediunidade aflorou aos 30 anos, quando teve contato com Ramatiz, com o qual possuía laços espirituais de remotas eras. Consoante compromisso assumido, antes de seu reencarne, passou a psicografar pela mediunidade intuitiva a série de obras de Ramatiz, abrangendo temas inéditos e despertadores. O conhecimento iniciático milenar que nós acabamos de ver, que tanto Sócrates e Platão já acreditavam. Há 2.600 e paulada atrás. Além de médium psicógrafo, foi médium receitista homeopático, de rara eficiência, atendendo gratuitamente centenas de enfermos por semana em pequeno centro espírita de Curitiba. Pelo que se sabe, ele atendia, frequentava aquele centro ali na Engenheiro Rebouças. Me foge o nome agora. Só aceitava, via de regra, pacientes desenganados da medicina, e os mais necessitados saíam com a própria medicação fornecida por ele. Em 1958, um menino, ele não tinha 10 anos ainda, e ele passava as férias no balneário de Guaratuba. Na época, um pequeno hotelzinho, uma casa de madeira, de 2 pavimentos, com um sotão lá em cima.
E esse menino teve um acesso de asma assim terrível. Foi o maior excesso de asma ocorrido na vida dele que ele lembra. E aí, casualmente, esse senhor estava lá, passando também as suas férias, e ele chegou e colocou a mão em cima, na cabeça desse menino. 10 minutos depois, esse menino estava sentado numa cadeirinha de vibe, de frente na varanda do hotelzinho, olhando para o mar, de shortzinho azul, as pernas dele tremiam. Pelo espasmo, pela dificuldade que ele houvera passado, mas respirando como eu estou respirando agora. Anos mais tarde, esse menino veio a saber, dito pela tia que o acompanhava, junto com 2 outras primas e mais uma avó emprestada, que esse cidadão se tratava do médium Hercílio Mais. E que esse menino recebera um passe que tirou, como com a mão, aquele acesso de asma terrível, pior da vida dele. Esse menino era eu. Por isso que eu posso falar de cadeira para vocês. E agradecer a Hercílio Mais, 70 anos depois, praticamente. Não poderia perder a oportunidade, na noite de hoje, de mencionar esse médium paranaense, ao qual eu sou grato. E está ali, ó, quem quiser saber da vida desse senhor, está ali o link também. E aqui está ele. Quando ele se formou em Direito. Mas observe algo interessante. O chapeuzinho que foi entregue, isso aí tem um nome, não me lembro qual é, mas que foi entregue a ele, para ele bater a foto, não é de direito, é de medicina. Coisas inexplicáveis. Ele estudou até o 3º ano e teve que parar por um problema de doença. Mas, ao ser fotografado, ou fora com, se fosse de medicina. Né? E está ali Ramatiz, né? Fazendo também homenagem a Ramatiz. Na física, para nós encerrarmos, estamos chegando no fim. Na casa dos meus pais, do meu pai tem muitas moradas, né? Então não podíamos deixar de correlacionar o espiritismo com a física. O homem, ao fazer uso do seu raciocínio e do seu livre arbítrio, traz o progresso à humanidade. Se nós formos analisar o progresso do século XX em relação aos 19 séculos anteriores, do início do século XX, o homem saiu do 14 bis em 1906, em Le Bagatelle, na França, com o primeiro voo do mais pesado com ar do Santos Dumont, e pousou na Lua em 1969. A pensar, né?
Alguém conhece esse senhor aí? Nós já ouviram falar. Está ali, ó. Wernher von Braun. Engenheiro. Ele e a equipe projetaram as bombas V2 para os nazistas bombardearem Londres. Terminada a guerra, os americanos foram lá e levaram-no para os Estados Unidos. E lá deram a ele o encargo de colocar o homem na Lua. Em 1969, ele acompanhou todo o projeto Mercury, projeto Gemini, projeto Apollo, que foram os preparativos antes do projeto Apollo. E, em junho de 69, Apollo 11, impulsionada por um foguete Saturno V, criação desse senhor e equipe, pousou na Lua. Quando Kennedy, no início dos anos 60, 62, se não me engano, ele disse que até o final dos anos 60, os Estados Unidos colocariam um homem na Lua, eu acho que 99,99% das pessoas, isso é impossível. Eu acho que só tinha duas pessoas que acreditavam, o próprio Kennedy e o próprio von Braun. O resto... E ali, ó, eu não sou bom de inglês, ele diz: aprendi a usar a palavra impossível com a maior cautela. Para ele e para Kennedy, não foi impossível. Ele acreditou. Aldrin, Armstrong e o outro, Collins, nos negaram essa primazia. Parece que agora a NASA deve retornar os voos em parceria com o Elon Musk, lá, a empresa dele, para a Lua. E nós não podíamos, para finalizar, deixar de reverenciar o nosso brasileirinho, mineiro, Alberto Santos Dumont, pai da aviação. Para nós, brasileiros, para os americanos, são os irmãos Wright. Está lá a casinha dele, onde hoje funciona um museu, o Museu de Cabangu, na cidade de Santos Dumont, distante 207 quilômetros de Belo Horizonte. Quem for para aqueles lados, passear, veranear, etc., dá um pulo em Cabangu, lá na cidade de Santos Dumont, e visita todo o acervo referente a Alberto Santos Dumont. E, dito isso, passamos 4 minutos do nosso horário fixado. Agradeço a todos pela presença. Sigo em paz. Obrigado. Obrigado.